Fala galera, esse é o Rede TV FC, estamos aqui na redação do portal da Rede TV, hoje quarta-feira, dia 26 de abril, Palmeiras enfrenta o Peñarol em Montevideo, no Uruguai. E o José fez uma matéria que mostra que o Palmeiras não vence fora de casa na Libertadores há 8 anos, né José? Exato, isso mesmo. Tá difícil pro torcedor palmeirense comemorar uma vitória fora de casa na Libertadores. Desde 2009, aquela vitória contra o Colo-Colo no Chile, gol do Cleiton Xavier histórico, no finalzinho do jogo, que classificou o Palmeiras naquela Libertadores, né, para as oitavas de final. Desde então, o Palmeiras não ganha 10 jogos de jejum. Então vamos listar esses 10 jogos para você, torcedor palmeirense, e ver se você lembra de todos. O primeiro foi aquele contra o Sport, que o Palmeiras venceu aqui e perdeu lá, e o jogo foi para os pênaltis, 3-1 pro Palmeiras nos pênaltis, grande atuação do Marcos, pegou 3 pênaltis, foi isso. Aí o Palmeiras classificou para as quartas de final contra o Nacional do Uruguai, empatou aqui por 1-1 e empatou no Uruguai por 0-0, se classificando pelo gol fora de casa. O Obina perdeu, eu lembro desse jogo, o Obina perdeu um gol na cara e o Marcos no fim foi pra área, quase cabeceou, pegou no ombro, não sei, mas foi 0-0. Exato. Aí o Palmeiras ficou 4 anos sem disputar a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, foi rebaixado para a segunda divisão, mas se classificou para a Libertadores de 2013. Naquela edição da Libertadores, o Palmeiras perdeu as 3, pro Tigre, Libertad e Sporting Cristal, as 3 fora de casa, e ganhou as 3 dentro de casa. Assim se classificou para as oitavas contra o Tijuana. Naquela partida contra o Tijuana, o Palmeiras empatou o primeiro jogo por 0-0 naquela grama sintética no México. Que era um bom resultado. A torcida palmeirense pensou que era um bom resultado, mas na volta o Bruno fez aquele frangaço. Aí o time 2-1, né? Exato. 2-1. Aí o time foi eliminado. Aí o Palmeiras ficou mais 3 anos sem disputar a Libertadores, voltou em 2016, ano passado, e empatou com o River Plate fora de casa. E do Uruguai, né? River Plate do Uruguai, exato, uruguaio. Empatou com o Rosário Central 3-3 também e perdeu do Nacional 1-0. Era um grupo difícil, não sei, era um grupo difícil pelo Rosário Nacional, mas o River Plate é bem fraco. Exato. Né? Esses 2 pontos que foram determinantes para a eliminação do Palmeiras naquele ano, né? Que na volta do Palmeiras goleou o River Plate, né? Sim, quanto foi? 4-0, que já está praticamente eliminado. Exato, e esse ano, como a torcida do Palmeiras deve lembrar, empatou com o Atlético Tucumã depois do Vitor Hugo ser expulso, 1-0, mas conseguiu depois empatar com o Keno, que a torcida do Palmeiras considerou um bom resultado. Ou seja, desses 10 jogos, 2 foram contra o Nacional, um time grande de peso, Rosário Central, que é um time difícil, não perdia lá há muito tempo, e o Sport também, né, em 2009 também era um time bom e tudo mais, mas fora isso, desculpa, para um time que pretende sempre chegar lá, pelo menos numa semifinal, igual o São Paulo chegou na semifinal no passado, não pode desperdiçar com times desses, né? Tem aquela coisa do estádio, do gramado ruim, da torcida que fica muito perto, tem tudo isso, mas de fato não são grandes adversários. Peguei aqui as campanhas fora de casa dos 2 últimos campeões, o Atlético Nacional, campeão do ano passado, e o River Plate, campeão em 2005. O Atlético Nacional ele foi muito bem fora de casa. Venceu 4 vezes, as 2 mais marcantes, 4-0 no Peñarol, que é o adversário do Palmeiras amanhã, inclusive, e 2-0 no São Paulo, na semifinal, 2 gols do Bora, que está no Palmeiras, inclusive. Uma derrota só contra o Rosário nas quartas de final. 1-0 e 2 empates. E outra coisa, na fase de grupos eles venceram todos os jogos fora de casa. Então foi uma campanha muito boa fora de casa, porque o time era muito bom ano passado. Já o River é meio que o oposto. O River foi considerado um dos piores times da ganhar a Libertadores, né? Ele passou para a segunda fase com 7 pontos. Ele perdeu um jogo só fora de casa, mas empatou 5 e ganhou só 1. Dessa derrota, a única San José da Bolívia, 2-0. Dos 5 empates, o jogo mais marcante contra o Boca, né? Eles venceram no Monumental por 1-0 e conseguiram segurar um empatezinho fora de casa, 0-0. E a única vitória, que é engraçado, que é o único jogo que eles precisavam ganhar fora de casa, que eles ganharam contra o Cruzeiro. Eles tinham perdido em casa, 1-0. O Cruzeiro. Gol do Marquinhos. Gol do Marquinhos, né? Se eu não me engano. E aí no Mineirão eles surpreenderam todo mundo. O Cruzeiro era atual bicampeão brasileiro. Fizeram 3-0 no Cruzeiro. E aí depois eliminaram o Guarani e na final ganharam do Tigres. Então não é fundamental, vamos dizer assim, você ir bem fora de casa. Perder. O River não foi bem, mas ele só perdeu um jogo fora de casa. Ele empatou 5, pelo menos. Você não pode perder. E ele jogou no limite, porque exatamente. Você vai falar um pouquinho sobre o regulamento da Libertadores desse ano, né? O regulamento, a grande mudança dele é o seguinte, a gente vai ter um sorteio só, que vai definir as chaves até a final. São 2 potes, como já era, um pote entre os primeiros colocados e os segundos colocados.
Obviamente, se time de potes diferentes se enfrentarem, o time que está no pote 1 decide em casa, e se times do mesmo pote se enfrentarem, quem fez a melhor campanha na primeira fase decide em casa. E outra coisa que mudou é o fim do confronto obrigatório. Por exemplo, antes a gente tinha, na semifinal, se houvesse 2 times do mesmo país, na semifinal eles eram obrigados a se enfrentar. Agora não tem mais isso. Se eles tiverem chaves diferentes, naquele primeiro sorteio eles continuam em chaves diferentes. Ou seja, muito difícil, mas se de repente se classificam os 8 brasileiros, numas quartas de finais, todos caem. É muito difícil acontecer isso, né? No sorteio, exatamente, todos poderiam, né? Então, eu peguei também a campanha do Palmeiras fora de casa neste ano. Foram 9 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, 1 empate. Aproveitamento de 48,1%. Perdeu para o Ituano, para o Corinthians, para a Ponte Preta os 2 jogos. E ganhou dos outros times, né? Ganhou do Linense, do Red Bull. Acho que o time mais difícil mesmo foi o Santos, que foi aquele 2-1, né? Fez 13 gols e tomou 9. No comparativo com o ano passado, na campanha do Brasileiro, o Palmeiras foi soberano, ele foi o melhor visitante, foram 10 vitórias. O segundo melhor visitante foi o Flamengo, tinha 8. 5 derrotas, 4 empates. Aproveitamento de 59,6%. Como o Palmeiras deve jogar hoje? Tem alguma... deve jogar recuado ou não? Propor o jogo... que até acho que o time ele não está muito acostumado, né, a jogar recuado. Exatamente. O maior desfalque hoje é o Dudu, que o capitão do time vai sentir bastante. Mas eu acho que o Palmeiras devia propor o jogo, tentar propor o jogo. Segurar os primeiros 15, 20 minutos e depois tocar a bola, porque o time do Peñarol não é um time técnico, é um time de força, que vai jogar muita bola na área. Acho que nem se o Palmeiras quiser, o Peñarol vai propor o jogo. É um time bem limitado, eu acho que o jogo vai ser um cenário bem parecido com o que foi aqui. Talvez um pouco mais de pressão no começo dos tempos, por causa da torcida, por eles estarem precisando da vitória, mas não é um time que vai, eu acho que conseguir sobrepor o jogo dele sobre o Palmeiras. E no caso eu acho que o Palmeiras tem que prestar muita atenção para essa questão do controle emocional mesmo, porque o Vitor Hugo foi expulso lá quando eu tô com o Mano no primeiro tempo, o Dudu foi expulso aqui. E no caso, o Peñarol fez 2 gols de bola parada no Palmeiras. O time tava visivelmente pilhado aqui. Pois é, e eles vão querer cavar falta nas pontas e tudo mais, então tem que ficar muito esperto com isso, né? Acho que é isso. Eu fiz uma matéria comparando Borja e Prato, as 2 maiores contratações do futebol brasileiro, jogadores que estão na seleção da Colômbia e da Argentina, né? Será que o Borja marca hoje um gol? Por quê? Nos 3 jogos da Libertadores ele passou em branco. Nos clássicos também que ele disputou, ele não fez nenhum. Ele tem 11 jogos e 4 gols o Borja, mas nenhum desses jogos grandes, né? Já o Prato tem 12 jogos e 7 gols. Enfrentou 2 vezes o Cruzeiro, enfrentou 2 vezes o Corinthians, acho que no primeiro turno ele também estava. Então ele teve jogos muito mais difíceis, o Prato, porque a Libertadores e o grupo do Palmeiras a gente não pode considerar tão difícil, porque o grupo está mais fácil, né? E ele saiu bravo contra a Ponte Preta e também a torcida vaiou um pouco ele. O que você acha do Borja? É muito cedo? 11 jogos só? O que eu dá acho pra falar muito dele? Cedo, e vale lembrar o desempenho dele na última Libertadores, né? Ele foi contratado na semifinal, chegou na semifinal, fez 2 gols no São Paulo, no Morumbi. Vindo um time pequeno, 2 no Morumbi, 2 no Colômbia. 2 no Morumbi, 2 na Colômbia e gol na final ainda do jogo de volta, gol do título. Ou seja, jogou 4 jogos e foi totalmente decisivo pro Atlético Nacional. Então, acho que ele já provou que ele é bom atacante, acho que vale ter paciência agora. E que não sentiu a pressão, mesmo com 24 anos, foi para esse jogo no Morumbi lotado e fez 2 gols. E teve muita frieza na hora dos gols. Exato, lembrar que ele é a maior contratação da história do Palmeiras também, tem esse peso nas costas dele, mas dá tempo que eu acho que ele vai encaixar nesse time. Acho que vale aquilo, ele chegou, fez 2 gols nos 2 primeiros jogos, não foi? Todo mundo endeusando, entrando no segundo tempo, jogando poucos minutos. Todo mundo endeusando. Eu acho que o que fica bem claro pra ele é que ele tá sem confiança, né? Ele perde gols que, se ele tá com confiança, ele não perde. É verdade. Porque ele já fez vários gols muito mais difíceis do que os que ele perde. Então acho que é só ele voltar a fazer gols, a bola voltar a entrar pra ele, que ele vai voltar a ter confiança. E perdeu o pênalti também, né? Perdeu o pênalti. Teve tudo isso. Galera, muito obrigado. Vamos ver se o Palmeiras encerra esse jejum, porque senão nós vamos ter que fazer uma nova matéria. O Palmeiras está a 11 jogos sem vencer fora de casa.